Horário ontem. Amém. Venha pra cá. Glória a Deus. É o homem mais bonito dessa terra. Eu fui incumbida de anunciar a palavra e era para trazer assim, o homem mais bonito, mais lindo. Foi comprado. Aleluia. Glória a Deus. Essa peça é minha esposa, tá? A princípio, moderação, mas com muita cautela, viu? Ela tem dono. Aleluia. Pode se sentar, queridos. Glória a Deus. Que ambiente maravilhoso. Boa noite a todos, graças a Deus. Que bom que você está aqui. Você escolheu a melhor parte hoje. Amém. Creio que Deus tem uma palavra que vai impulsionar a sua vida. Toda a palavra de Deus, ela tem sempre um endereço certo. Hoje eu estou igual na época da tribulação, pastor. Tomaram minha Bíblia e meu celular. Eu estou agora só com o que está dentro. Glória a Deus. Mas fica tranquilo, vai dar tudo certo. Aleluia. 2 Coríntios 5:7, a Bíblia diz que nós não andamos por vista, mas andamos por fé. Cadê meu sonoplasta? Olha lá, DJ maluco está ali. Glória a Deus. E aí, Zaqueu subiu na árvore, deu certo? É isso mesmo? Amém. Lá. Visto que andamos por fé e não pelo que vemos. O crente, o Filho de Deus que nasceu novamente, ele foi chamado para viver uma vida de fé. Ninguém que está na igreja foi chamado para viver uma vida comum. Se você está vivendo uma vida comum, você está fora do habitat que Deus chamou você para viver. O homem não foi chamado para viver do natural. Desde o Éden, quando Deus forma o primeiro homem, o primeiro ser no jardim do Éden, Deus deu domínio para aquele homem e debaixo da palavra de Deus era para ele sujeitar e governar todas as coisas. O pecado tirou o homem dessa posição de governo. E quando o homem caiu dessa posição de governo, você vai ler nos próximos capítulos de Gênesis, se não me engano, no final do 3 e capítulo 4, vai dizer que eles foram expulsos daquela terra, foram expulsos do jardim, e por causa do homem agora a terra estava amaldiçoada. Então o que amaldiçoou aquela terra? O pecado amaldiçoou a terra. Um homem que vive uma vida de pecado, aonde ele está pisando os pés dele, ele está trazendo maldição para o seu redor, ou maldição para a sua vida. Esse é o motivo de que muitas pessoas oram muito, mas não se arrependem de nada. Eu aprendi algumas coisas esses dias, e eu ouvi, na verdade eu já sabia, eu ouvi, e você tira a conclusão, é a coisa mais correta que tem no mundo. Não existe oração para purificar pecado da sua vida. Pecado é purificado com arrependimento. Glória a Deus, aleluia. Não adianta você, pastor, estar orando e estar vivendo uma vida de pecado e achando que está tudo certo porque você está orando. Se não houver arrependimento, sua oração não muda nada. Aliás, a oração de quem está no pecado, Isaías 59:2, vai dizer o que acontece com a oração de quem está no pecado. Por quê? Olha o que diz. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e os vossos pecados encobrem o rosto de vós, para que não vos... Então, peraí, o pecado está encobrindo o rosto de Deus para que Deus não ouça. Oração é ouvida. Se eu estou com a vida em pecado, Deus não está ouvindo a minha oração. Tem que haver um arrependimento na minha vida, e um arrependimento sincero, porque o arrependimento te coloca numa posição em Deus novamente. E aí, uma vez que você se arrependeu, porque arrependimento não é remorso. Tem pessoas que não têm arrependimento, eles têm algum remorso. E isso a gente precisa aprender, que arrependimento é uma posição do coração, e não uma coisa momentânea. O arrependimento te leva em um lugar em Deus e te brinda para nunca mais você cometer aquele tipo de coisa novamente. Por ignorância, por falta de conhecimento, você pode até cometer um outro delito, mas que não seja mais aquele. Porque toda vez que o diabo colocar uma tentação sobre aquele pecado que você já se arrependeu diante de Deus, você vai dizer: ah, Satanás, agora não dá mais certo não. Eu já me arrependi, essas coisas não fazem mais parte da minha vida, eu já estou em Cristo. Aleluia. E assim a gente permanece? Não, vida de fé. A Bíblia vai dizer em Hebreus 10:38, todavia o meu justo, diga todavia, que significa toda a vida, pela vida inteira.
O meu justo viverá pela fé. Justo, diga, quem vive pela fé é o justo. Não é o pecador que vive pela fé, é o justo que vive uma vida de fé. E quem é o justo? Aqueles que ele justificou pelo seu sangue. Quem recebeu Jesus aqui? Uma vez que você recebeu Jesus, confessou ele como Senhor e Salvador da sua vida, os seus pecados passados, diga comigo, foram perdoados, porque foram purificados pelo sangue. Aleluia. Você deixou de ser um pecador e passou agora a ser redimido, lavado, remido pelo sangue do Cordeiro. Então o sangue de Jesus te purificou de todo o pecado. Você nasceu de novo. A Bíblia não diz que você melhorou, a Bíblia chama de um novo nascimento, um novo homem. E quando nós nascemos de novo, aquele homem do pecado que foi purificado, aquele homem do passado, morreu. Então agora nós somos novas, diga comigo, novas criaturas. 2 Coríntios 5,17 vai falar sobre isso. E assim, se alguém está em é nova, as coisas antigas ou as coisas velhas, e eis que tudo se fez novo. Tudo se fez novo na sua vida? Então você tem que viver como uma nova criatura, não como uma velha criatura do passado. A nova criatura agora, ela entra em um lugar em Deus. Ela começa a viver de acordo com a sua palavra, não mais com a sua estabilidade, não mais com a força do seu braço, não mais com os seus conhecimentos humanistas, mas ela passa a viver agora na dependência de Cristo. Então o que a palavra diz a meu respeito? É isso que eu sou. Só que no mundo, a Bíblia diz que no mundo há muitas vozes, e você tem algo dentro de você super importante e poderoso que faz você conhecer a voz de Deus, que é o Espírito que veio quando você nasceu de novo. É uma dádiva, um presente do céu. Cuidado para o crente. Qual que é o problema dos crentes? Não conhecer o poder que opera neles. E quando você não conhece o poder que opera em você, você perde para Satanás, porque Satanás é o enganador. O diabo procura pessoas para enganar, mas o diabo não pode enganar quem tem conhecimento. O diabo não pode enganar quem vive uma vida de fé. Porque viver uma vida de fé, diga comigo, é viver uma vida na certeza. Qual é a natureza da fé? Certeza. Hebreus 11:1. Ora, a fé é a certeza de coisas que eu espero e a convicção de fatos que não se vê. Mas é uma certeza. Meus olhos físicos não estão vendo, mas a minha fé já viu em Deus. O meu espírito já sondou em Deus. As pessoas lêem muito, se não me falha na memória agora virou um turbilhão de versículo aqui, mas se não me engano eu acho que é 2 Coríntios 2,9, não é isso? Que fala sobre que aqueles que ouviram não ouviram, os olhos não viram, é 2,9 ou é 9,2? É 2,9, né? Não. Ou é 1 Coríntios? Está na Bíblia. E só está nesses dois livros, ou é no segundo ou no primeiro? É o primeiro. 1 Coríntios 2,9, vem para mim. Isso, olha lá. Mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que Ele o ama. Pronto. Dá uma pausa aí. A maioria dos crentes lê esse versículo e para nesse ponto. E aí diz, está vendo o que Deus tem preparado para você? Nem olho viu, nem ouvido ouviu, nem jamais penetrou em coração humano algum, mas Deus tem algo preparado para aqueles que Ele ama. E a gente fica como? A gente sabe que tem alguma coisa preparada, mas os olhos não viram, os ouvidos não ouviram, o coração não sondou. Como é que a gente vai fluir através de uma coisa dessa? Só que o versículo não para aí, irmão. O versículo diz aqui, ó. Mas, diga comigo, mas como está escrito, opa, mas Deus no pelo, porque o Espírito a todas as coisas perscruta ou sonda até mesmo as profundezas de Deus. Não há nada em oculto mais, pastor, foi revelado. Para o incrédulo, os olhos não viu, os ouvidos não ouviu, o coração não se penetrou, mas para o crente, o Espírito já
A nota foi assinada? E por que você sabe que está salvo? E por que você crê pela fé que está salvo e não crê pela fé que as outras coisas te pertencem? Aleluia! Por que a sua fé só funciona para uma fase e para outra fase não funciona? Isso mesmo. Porque por muitos anos a religião implantou na nossa mentalidade que nós somos pobres, miseráveis, enfermos, aflitos, feridos de Deus. E a gente cresceu nessa mentalidade de dizendo: olha, porque nós servimos a Deus, nós somos enfermos. Porque nós servimos a Deus, nós vivemos na provação. Porque nós servimos a Jesus, nós andamos na moinha, na humilhação. Isso faz parte da vida de um crente. Isso é mentira. Aleluia! Vou te dar uma sessão de versículo agora que vai desconstruir essa vaca santa da sua vida. Amém. Amém. Aleluia. Vamos começar. Jesus falando. João 10:10. Mas eu vim. Cadê a doença? Cadê a pobreza? Cadê o sofrimento? Revela nesse versículo para mim que você que está seguindo Jesus, recebeu Jesus, agora tem que viver nessa necessidade. Jesus está falando: o ladrão veio para matar, roubar, mas eu vim. Ele não diz eu vou vir. Ele está dizendo eu vim, eu estou aqui. Aleluia! Verbo de tempo presente. E eu vim para que vocês tenham vida e que vocês tenham com abundância. Uma pessoa que tem salvação e não tem saúde não pode dizer que tem vida em abundância. Isso mesmo. Porque a salvação é eterna. Amém. Eu vou desfrutar dessa salvação eterna a partir do momento que eu fechar os olhos aqui dessa terra. Amém? Você concorda comigo, sim ou não? Mas e se eu durar 80 anos aqui? Eu vou ficar 80 anos com enfermidade? Não. Porque Isaías diz, 53, que Ele tomou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades, e pelas suas pisaduras naquela cruz do Calvário, nós fomos sarados. Diga comigo, nós somos sarados. Nós não vamos ser, nós somos sarados. É verdade, Jesus. Doença é uma consequência do pecado. Isso mesmo. Não existia doença no Éden. Não existia morte no Éden. A morte entrou no mundo, diga comigo, por causa do pecado. Por causa do pecado. É bíblico, está na Bíblia. E para que eu e você vivesse uma vida suprida, poderosa em Deus, 2 Coríntios 5:21 vai dizer que aquele que não conheceu o pecado, falando de Jesus, ele não conheceu o pecado, ele não teve relacionamento algum com o pecado, mas Deus o fez pecado. Uau! Lembra? Ele morreu em meu lugar e no seu, diga comigo, nos substituindo. Ele nos representou naquela cruz. Foi para isso que ele morreu. E lá está escrito: aquele que não conheceu o pecado, ele fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos. Leão. Fôssemos feitos. O que nós somos agora? Justificados. Não está dizendo que ele morreu para que nós continuássemos pecador. Está dizendo que ele morreu para que nós fôssemos feitos justiça de Deus. Porque aonde abundou o pecado, superabundou a graça. E a graça é a justiça de Deus se revelando no seu Evangelho. O Evangelho é o poder de Deus. Mas para quem crê, para quem não crê, é apenas um livro. É apenas a letra. Muitas pessoas têm a letra, mas a maioria tem a revelação. A palavra se renova todos os dias. E a Bíblia diz que Deus vela pela sua palavra para que ela se cumpra. Agora, o problema não é a palavra, o problema é quem está recepcionando a palavra. Qual é a resposta que você está dando para aquilo que você está recebendo? Porque a palavra de Deus precisa sair pela boca de alguém. Quem está comigo? Amém. Deus precisa de uma boca para que a sua palavra seja pronunciada.
do seu ouvido é a sua. Aleluia. Tem gente que gasta o joelho orando para Deus usar alguém para falar com ele. Por que você não pede para Deus usar você mesmo para falar contigo lá em casa? Glória a Deus, aleluia. Diga, Deus, me dá revelação, ilumina os teus olhos, ilumina o meu coração, que caia o espírito de revelação sobre a minha vida, de entendimento, de palavra de sabedoria, de palavra de conhecimento. Pai, em nome de Jesus, eu não quero ser ignorante, porque a tua palavra diz que eu sou mais vencedor. E quem é mais que vencedor anda como quem? Não é como um pecador, porque pecador significa ser escravo, e o diabo domina quem anda no pecado. Quem está me entendendo? Amém. E o pecado, além de tudo isso, ainda traz um salário, e o salário do pecado é a morte. E o povo sabe disso, sabe ou não sabe? Então peraí, gente, vamos lá, que contradição que a teologia traz hoje em dia para a gente? Eu não estou contra nenhum teólogo aqui não, cada um segue sua vida do jeito que quer. Eu estou trazendo pontos de revelação de crença. Se eu declaro que eu sou um pecador, com a minha própria boca eu estou declarando que lá na frente vai vir um salário para a minha vida, e o salário desse pecador vai ser o quê? Então é uma coisa séria de se dizer, não? Uma vez que eu confesso que eu sou pecador agora na nova aliança, eu estou anulando o sacrifício de Cristo na cruz, porque o sacrifício de Cristo na cruz foi para me libertar do pecado, me fazer uma nova criatura. E agora eu digo, não, eu sou pecador. Então eu estou dizendo que não foi suficiente Cristo morrer naquela cruz, o sangue dele derramar naquela terra, tocar na terra, para tocar na minha vida, para me purificar do pecado. Essa é uma frase de pessoas que não quer se consertar diante de Deus e quer se esconder atrás da Bíblia. Então ele disse, eu sou pecador, então quando eu cometer um ato de pecado, o povo vai entender, porque eu já sou pecador, então eu caí. E aí diz, a carne é fraca. Mas a Bíblia não diz que você está vivendo por meio da carne. A Bíblia diz que aquele que está em vós é maior do que o que está no mundo. Está falando do Espírito de Deus que está dentro de nós agora. A carne tem que ser sujeitada ao Espírito e não o Espírito sujeitado à carne, porque a carne tem que ser submissa, gente. E se nós não entendermos isso, nós nunca vamos ter responsabilidade de andar na palavra de Deus, cumprindo os princípios da palavra, cumprindo todos os decretos que Deus pede, para a gente viver uma vida ampla e suprida em todas as áreas. Porque o pecado vai ser sempre uma cerca da escravidão aonde que a gente for. Todavia o meu justo, digo o meu justo. Por que ele está dizendo o meu justo? Porque não foi eu e você que se justificou sozinho, foi porque ele nos justificou. Aleluia. Prova é ele purificar a minha vida e a sua vida, para que nós vivêssemos uma vida de fé. Existe na sua Bíblia dois testamentos, ou duas alianças, conforme você quiser. Mas o primeiro testamento, o Velho Testamento, fala da lei. Se não me engano, eu acho que é Gálatas 1,13 que fala que nós somos libertos da lei. É Gálatas 1,13 ou 3,13, uma coisa assim. Ele diz que para a liberdade Cristo nos libertou. E se não me engano, Gálatas 3,13, ele diz que nós fomos libertos. Deixa eu ver. Olha lá, 3,13. Cristo nos resgatou da maldição da lei. Amém? Falando de qual lei? De qual lei? Do Velho Testamento. Pastor, na lei do Velho Testamento haveria maldição? Sim, deixa eu te provar. Deuteronômio capítulo 28, do versículo 1 do capítulo 28 até o verso 14 é bênção. Do verso 15 até o verso 64 é só maldição. Tu já leu na tua Bíblia? Então, é muito sério. Se você ler do verso 15 até o 64, o que mais vai ter lá? Todas as doenças, tudo que tem úlcera, câncer, lepra, todas essas doenças são maldição da lei, para quem não cumpria. Como que começa Deuteronômio capítulo 28, verso 1? Se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus e cuidar de guardar todos os mandamentos que hoje eu te ordeno,
Diga comigo, cuidar de guardar todos. Eles não conseguiam guardar todos. Porque na velha aliança, eles não tinham o Espírito Santo morando dentro deles, como eu e você temos agora na nova aliança. Na velha aliança, o Espírito vinha sobre alguém. E esse alguém era sacerdote, rei, levita ou profeta. Trabalhava para Deus esse povo. Foram escolhidos e capacitados para exercer o ministério do Velho Testamento. Não era para todo mundo que vinha o Espírito Santo. Era para pessoas escolhidas. Por isso que eles tinham necessidade de uma vez por ano fazer o sacrifício pelo pecado. Agora você não precisa estar matando boi, sangue de bode, sangue de pombo, sangue de ovelha, porque o sangue de Jesus foi derramado e purificado a sua vida uma vez por todas. Ele, diga, Cristo nos libertou. Bota lá, Zaqueu, homem abençoado, ungido. Zaqueu, depois que pagou tudo para os pobres, voltou para Cristo. Bota lá. Gálatas 3,3. Cristo nos libertou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso, cumprindo o que diz 2 Coríntios 5,21, pastor Quero. Aquele que não conheceu o pecado, fez pecado por todos nós, para que por meio dele nós fôssemos feitos a justiça de Deus. Então diga, eu sou justificado, eu sou a justiça de Deus, eu sou mais que vencedor, eu tudo posso naquele que me fortalece, porque Cristo habita em mim. Essa é a vida de fé para você. A igreja precisa viver essa vida de fé e não viver uma vida tripudiando por meio dos sacrifícios da lei, aonde uma vez em Cristo já foi removida essa maldição da nossa vida. Tudo que você imaginar nessa vida eu já fiz. Já fiz quebra da maldição, já entrevistei demônio, já dei garrafa de água, já mergulhei de piscina representando na mão leproso, já fiz tudo que você imaginar nessa vida. E eu tenho provas aqui, tem até foto e vídeo se tu quiser, depois te mando. Tudo isso eu não fiz, nada disso funcionou. Porque essas coisas é só uma ilusão. O que funciona é Hebreus 10:10. Aleluia! Glória a Deus. Glória a Deus. Isso funciona. E quando eu descobri a verdade, depois de anos pregando a mentira para o povo, quando eu descobri a verdade, eu disse: a gente não precisa dessas coisas normais. Porque essas coisas é para quem não conhece a Bíblia. Não existe maldição hereditária na família de Deus. A família de Deus nunca foi amaldiçoada. Aleluia! João, o livro de João, logo no primeiro capítulo, diz que aqueles que recebeu ele, ele deu-lhes o direito de serem feitos filhos de Deus. E agora nós somos da família de Deus. Você quebra da maldição da família de Deus. Glória a Deus. Eu nasci de novo. Eu faço parte agora de uma nova família, a família da fé. Então não tem maldição. Eu não tenho que estar correndo atrás de culto de quebra de maldição para poder quebrar uma coisa que não faz parte da minha vida. E aí? Amém, meu filho. Muito obrigado, mas volta lá para Hebreus 10:10. Nessa vontade, que vontade é essa? Nessa vontade de quem? Espera aí, deixa aí, não precisa me voltar lá, todo mundo já sabe o versículo que eu vou dizer. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas que tenha vida eterna. Verso 17: Deus os enviou Jesus. Pronto. A vontade de Deus foi purificar o mundo do pecado. Deus amou o pecador, mas abominou o pecado. Então, para que Deus purificasse o homem do pecado, precisava um justo morrer naquela cruz. Por que Jesus precisava morrer? Porque a Bíblia diz, Deus nunca vai contra a sua palavra. A Bíblia diz que o que pagava o pecado tinha que ser o quê? A morte. Se eu e você morrêssemos na condição de um pecador, para onde que nós iríamos? Inferno. Então, não servia de nada. Nunca foi o interesse de Deus homens ir para o inferno.
Deus não criou o inferno para homens. O inferno foi criado para Satanás e seus demônios. As pessoas vão para o inferno porque negam Cristo, não recebem Jesus, a graça, o presente. E aí elas vão, elas rejeitam Cristo. Mas a vontade de Deus foi que todo homem seja salvo e que chegue ao pleno conhecimento da verdade. Essa é a vontade de Deus. Então Hebreus agora vem e diz: nessa vontade, diga comigo, na vontade de Deus, é que temos sido santificados. Nós somos o quê? De acordo com a palavra ali, nós somos o quê? Agora olha para mim aqui. Combina santificação e pecado junto da mesma pessoa? Não. Mas o que diz por aí? Que nós somos pecadores? Redimidos. Não combina também. Ou é redimido ou é pecador. Porque a remissão é purificação, limpeza, lavagem. O pecado é sujeira, condenação. Então peraí, se vê a purificação para lavar a sujeira e a gente continua sendo purificado e sujo, tem alguma coisa errada nesse negócio. Não está funcionando. É mesmo que você chegar no seu trabalho, eu trabalho na obra de construção civil, bater concreto o dia todo, chegar em casa e lavar só a metade do corpo debaixo do chuveiro, só daqui para cá, e essa parte aqui cheia de concreto. Então eu estou metade limpo, purificado, metade pecador, sujo. E aí as pessoas perguntam: o que você é? Pecador redimido, metade lavado e metade sujo. Você está dando risada, mas o negócio é sério. Ou a gente é, A gente não é. e nós somos um ou outro. Ou a gente é santificados, ou nós somos pecadores. Se somos santificados, a Bíblia diz que aqueles que são santificados se santificam mais. E os que são sujos, que se sujam, então quem está sujo está lascado. Está ferrado, irmão. Tem que haver uma mudança de mentalidade imediatamente, irmão. Mudança de rota logo, rápido. Porque se Jesus voltar hoje, e se você partir hoje à noite, temos sido santificados mediante, diga comigo, mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo, uma vez por todas. Uma única vez, mas para sempre. A oferta do Velho Testamento era uma vez por ano. Todo ano se renovava a oferta do Velho Testamento. Todo ano tinha que matar um boi, uma novilha, tinha que levar um sacrifício pelo pecado. Jesus veio uma vez por todas, morreu na morte de cruz, nos representando, substituindo, nos colocando em nosso lugar, se tornando maldito, morreu, mas ressuscitou. Ele morreu para cumprir o que a palavra diz: o salário do pecado é a morte. Ele pagou esse salário, venceu a morte e nos resgatou para uma vida eterna. Aleluia. E agora a Bíblia diz que nós estamos assentados com Cristo nas regiões celestiais. Glória a Deus. Aonde você está? Em Cristo? Aonde que Cristo está? Assentado à destra de Deus. A igreja é o corpo, Cristo é o cabeça da igreja. Nós somos os membros da igreja, os membros do corpo. Essa é a necessidade que nós temos de estar fazendo isso aqui, ó, em comunhão. O corpo se reúne, os membros do corpo se reúnem e formam um corpo local. Qual é a necessidade de congregar? Porque eu faço parte de um corpo. O que Satanás está colocando no mundo hoje em dia? As pessoas estão dizendo: eu sou a igreja. Isso é uma mentira. Eu individualmente não posso ser igreja. Individualmente eu sou membro do corpo de Cristo, templo e morada do Espírito Santo. Mas igreja é um termo coletivo, é quando nós estamos reunidos. Não é eu sou a igreja, nós somos a igreja. E o diabo está colocando isso na cabeça de pessoas. E o que mais tem hoje é pessoas desigrejadas, dizendo: eu sou a igreja em qualquer lugar. É um antibíblico, é um ensino demoníaco, diabólico, para poder levar pessoas para o inferno, tirar pessoas da comunhão. O salmista diz: só quão bom e amado seria se os irmãos vivessem em plena. Dá para viver em comunhão distante um do outro, pastor? Para viver em comunhão tem que estar junto.
Aleluia. Deus trabalha no coletivo, Deus não trabalha no individualismo. Quem trabalha no individual é Satanás. Até quando Deus foi fazer você, Deus chamou a Santíssima Trindade. Gênesis 1:26, ele diz: façamos o homem, nós, conforme a nossa imagem, a nossa. Deus é supremo, poderoso, o Rei eterno. Ele poderia dizer: vou fazer o homem conforme a minha imagem, a minha semelhança. Pronto, acabou, ninguém ia dizer nada, porque ele pode, mas ele não é assim. Então ele chama as duas pessoas da Trindade, Filho e Espírito Santo, e diz: façamos nós o homem conforme a nossa imagem e a nossa semelhança. Amém. O diabo trabalha para dividir. O diabo trabalha para dividir casal. O diabo trabalha para dividir família. O diabo trabalha para dividir equipe. Porque tudo que ele planta divisão não prospera, não vai para frente. O diabo só quer acabar com uma coisa: a comunhão. Agora, eu já ouvi falar de muita fofoca dentro de igreja. Crente fofoqueiro dentro de igreja é pecador, não é redimido, não é lavado, não é a justiça de Deus. Porque a fofoca vem de Deus ou do diabo? E se você é fofoqueiro, você está servindo a quem? Graças a Deus que você não é, você é santo, justificado. Então muita gente, por causa de fofoca de pessoas que não é convertida, que não nasceu de novo, se afasta do corpo. Porque levantaram uma fofoca. Primeiro, fofoca não é verdade. Se fosse verdade, não era fofoca. Então a gente precisa entender que nós fomos chamados para viver em comunhão. E a fé, ela é manifesta quando nós estamos em comunhão na igreja. Aleluia. A Bíblia diz: sujeitai uns aos outros, suportai-vos, o mais forte ajudando o mais fraco, um orando pelo outro. E quando vocês reúnem-se para salmodiar e cantar hinos espirituais e se encher do Espírito Santo. Glória. O problema é que pessoas se reúnem para poder comentar a vida dos outros. Isso não é crente. Não é justo. Porque se você quer comentar da vida de alguém, chama a própria pessoa e comenta na frente dela. O fofoqueiro não tem essa coragem. E para fofoqueiro eu tenho um santo remédio: confronto. Conta uma fofoca de alguém para mim, para eu ver se eu não chamo ele e digo na tua frente: vai estar falando isso aqui de você. Você teve coragem de fazer isso, cara? Você vê. Não vem com esse negócio: eu vou lhe contar um negócio aqui, é segredo. Não, vai contar seu segredo para Satanás. Porque o que você fala na minha frente, você tem que sustentar na frente dele, na frente dele, na frente dele, na frente de qualquer um. Ou então você não é crente, porque a Bíblia diz que a palavra de um crente é sim, sim, não, não. E o que passa disso é de quem? E nós estamos seguindo maligno. Então, irmão, o maligno que se lasca para lá. Não eu e você. Nós somos cheios do Espírito Santo, nós somos de Deus. Amém. Quem está aqui? Aleluia. Uma das coisas que nós precisamos entender é que nós carregamos o poder. Aleluia. O poder foi dado para a igreja. Amém. Ninguém no mundo tem o poder, só a igreja tem o poder. Aleluia. E onde estava esse poder? Em Jesus. Lembra quando ele subiu, ele foi ascensão ao céu? Ele disse: ei, fique em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. E quando vocês não forem revestidos de poder, não saia daqui. E o poder vem aonde? Atos 2, Pentecostes. Eles estavam reunidos no mesmo lugar. E a Bíblia diz que ali tinham 120. E veio como línguas de fogo distribuídos sobre cada um deles. Aleluia. Aleluia. E aí a gente vê. Vamos entender uma coisa. Lucas 10, 19. Jesus fala o seguinte: eis aí, eu vos dei autoridade. Diga comigo: poder delegado. Poder delegado. A autoridade é poder delegado a alguém. Então tá lá. Lucas 10, 19. Eis aí, eu vos dei autoridade. Para quê? Não, para aí. Está muito fraco. Vamos lá. Para quê? Matar serpentes e escorpiões, sobre todo o poder do inimigo.
demônio? Já? Já realizaram a eleição, não sabe o nome. Retaliação. Tu já viu crente com medo de retaliação? Não conhece a verdade. Não, tem que tomar cuidado. O diabo não está brincando. E eu também não estou, não. Então deu certinho. Ele não está brincando, eu também não estou. Só que tem uma diferença. Eu estou com poder e ele está lascado. Então eu não tenho que ficar emprestando minha mente para Satanás entrar na minha mente e ficar colocando medo em mim. Eu estou com poder, com autoridade para pisar em serpente, escorpião e sobre todo o poder do inimigo, destruir todo o poder. Deixa eu falar uma coisa para você: câncer é o poder do inimigo. É ou não é? Doença é o poder do inimigo. Miséria é o poder do inimigo. Prostituição é o poder do inimigo. Nós vamos pisar. Nós temos a palavra e temos o poder. E acabou. Ele está dizendo: eis aí, eu vos dei a vocês o poder, a autoridade para vocês pisar sobre escorpiões. E você não pode aceitar Satanás bagunçando as áreas da sua vida e você assistindo de camarote. Se levanta, amado, se levanta com a palavra e diga: ei, Satanás, eu tenho autoridade, eu tenho a palavra, e eu proíbo agora você de tocar na minha vida. Pais têm autoridade sobre filhos, impõe suas mãos sobre seus filhos e diga: vocês são a herança do Senhor. Satanás, solta meus filhos, porque quem manda aqui na minha casa sou eu, não você. Se for Satanás, ele vai embora. Se for rebeldia, salmos escritos na sola do chinelo havaiano. Se o chinelo bater macio, ele não entendeu o salmo, escreve agora mais prolongado no cinto. Demônio sai com oração, rebeldia sai com pisa. O que você não pode é entregar para Satanás, seu filho. É isso. Acabou, amanhã o que vai acontecer? Agora no dia 8 de setembro, 8 de julho, nós passamos por um episódio lá em casa. Foi uma lição, vou te falar. Acho que nunca pensou de passar por uma lição daquela, mas passamos por uma, meu amigo. Eu vou dizer para você: a expressão lá no Nordeste é: se eu achasse um buraco para enfiar minha cara, eu tinha enfiado, ficava só um pouco lá de fora. A Esther fez aniversário, 8 anos de idade, nunca nos aconteceu uma coisa dessa, sempre criando disciplina. 8 anos de idade, fizemos um bolinho, não íamos fazer nada, resolvi eu mesmo fazer um bolinho lá em casa para celebrar, chamava os amigos mais íntimos, o pessoal foi, estava tudo na bênção. Quando chegou no dia do aniversário, ela tinha feito uma bendita de uma lista para quem queria dar o primeiro pedaço de bolo. Nós somos crentes, nós temos princípios, nós ensinamos princípios para nossos filhos. A minha esposa leu a lista e se viu que na lista estavam outras pessoas que receberam o primeiro, segundo, terceiro, quarto pedaço de bolo. A minha esposa sentou ela na cadeira e disse: você tem um pai, e quem merece honra dentro dessa casa é seu pai. Seu pai é a cabeça dessa casa, é o governo dessa casa, é o supridor dessa casa. Então, quem está fazendo um aniversário para você é seu pai. Então você tem que pegar o primeiro pedaço de bolo e honrar seu pai na frente de todo mundo. Está combinado? Tá combinado. Eu só fiquei sabendo depois da vergonha. Menino, cara, estou lá sentado, meus amigos, meus irmãos da igreja, todo mundo lá, tal. Chegou a hora do bolo, corta o bolo, tá? Estou lá sentado. Primeiro pedaço de bolo, para que é? Eu fui forçada, né? Dar para meu pai. Irmão, eu olhei para a cara da minha mulher sumiu na parede. Ficou transparente. Sumiu, ficou tudo branco a parede da mulher. Já é branca. Depois de uma dessa, eu só vi a bochecha vermelha. Foi um choque.
choque de realidade tão grande, irmão, que a gente ficou sem ação na hora. A gente não sabia mais o que fazer, não estava preparado para aquele momento. Fui lá pegar um pedaço de bolo, e aí começaram a brincar, os pastores que estavam lá começaram a brincar para descontrair o ambiente, e aí a bichinha criou asa, meu bico, e se levantou. Aí fui, aí começou, aí se soltou, ficou soltinho, igual arroz aqui, namorado. E foi só uma zineira na mesa. Mas a gente, e a minha esposa lá foi lá pertinho e disse: seguradinha. Aí pronto, acabou, essa coisa todinha passou. Acabou o aniversário, o povo foi embora, fechamos a porta. Ela viu que a casa tinha caído, ela subiu para o quarto, foi lá tirar a fantasia dela, a roupa dela. Eu subi com o cinto atrás, matei uma pizza de lá de cima até lá embaixo, desceu a escada apanhando. E se ela pediu perdão para a mãe dela, sentou no sofá. Mas tomou uma pizza, bem daquelas que eu tomava quando eu era menino, meu pai. Aí sentou no sofá, minha esposa pegou o telefone: você vai ligar para todo mundo que saiu daqui agora, vai pedir perdão, todo mundo que você humilhou aqui na mesa aqui, que você não é isso. E chorando, liga para um, pede perdão, e liga para outro. Eu disse: pronto. No outro dia nós íamos para a casa do meu pai mora no sítio, nós íamos para a casa do meu pai e ela ia ficar de férias lá na casa do meu pai. Eu disse: a gente vai para a casa do meu esposo, não queria ir. Ele disse: não, nós vamos para a casa do meu pai, só que ela não vai ficar. Uma irmã da igreja tinha dado um celular para ela, tomamos o celular, está até hoje sem celular, não voltou mais, e nem vai voltar. A gente já se decidiu que ela não vai voltar mais. Enquanto não tiver 17 anos, ela não pega celular. Ela só tem 8, falta um pouquinho de tempo ainda. Então está sem celular, o celular está guardado em casa. Levei ela para o sítio, cheguei lá, contei com meu pai e minha mãe, e disse: ela não vai ficar. A gente vai embora amanhã e ela vai ficar às férias dela em casa. Quando entrou no carro, na hora de vir embora, ela não acreditou, acho que ela pensou que Deus ia amolecer meu coração e ia dizer: não, fica aí. Quando entrou no carro, começou a chorar. Eu disse: cala a sua boca. Foi você que procurou isso. Embora para casa, está lá de férias. Acabou as férias, voltou à escola, está lá estudando, está sem celular, ficou de castigo. E eu disse hoje, eu tinha falado com a minha esposa que eu ia fazer aniversário, mas eu vou fazer do ano que vem para testar, para ver se funcionou. Vou chamar os mesmos amigos, vou fazer. Agora, se não funcionou, se no ano que vem ela botar as asinhas de fora, eu não vou esperar os convidados saírem de casa, não. Eu vou dar uma pizza na mesa, eu vou pegar a cara dela, vou enfiar no bolo, ninguém vai comer primeiro pedaço de bolo, chega em casa. Mas eu espero que tenha resolvido. Eu disse isso para ela hoje. Eu digo: no ano que vem eu vou fazer. Se você aprontar de novo, não vai ter pedaço de bolo para ninguém, porque você vai comer o primeiro pedaço de bolo. Eu vou enfiar na sua cara dentro do bolo. Se eu não corto mal pela raiz, amanhã, o que vai ser? Quem é o cabeça dessa casa? A Bíblia diz que o responsável pela casa é o marido. Aleluia! O pai. Deus não vai chamar a esposa e dizer: o que aconteceu lá, Fernanda, na sua casa? Deus vai chamar a Kel, vai dizer: Kel, o que aconteceu lá? Porque quando Eva pecou, Deus chamou foi Adão. Porque Adão era o macho responsável, o homem, o governo que Deus colocou. Deus pergunta para Adão: o que tu fizeste, Adão? Tu comeste da fruta que eu falei que não era para comer? Aí Adão quer se vai jogar por fora. E aí começa a primeira apontação da Bíblia: a mulher que tu me deste. Olha o dedão. Olha o seu dedão aí agora. Diga para ele assim: tu nasceu de novo agora. Agora tu é convertido. Em vez de você apontar para lá, aponta agora para cá. Se é feio, eu assumo minhas responsabilidades, minhas atitudes, eu assumo. Porque assumindo ou não, vai cair isso é você. E aí não adianta nada a gente levar uma vida quebrando princípios, passando por cima da palavra de Deus e orando. Dizer: não, vamos orar, vamos botar o joelho no chão, vamos clamar, Deus tem que dar vitória, porque nós somos crentes. Não, irmão, nós não somos crentes quando nós estamos quebrando os princípios de Deus. Não tem como ser. A Bíblia diz que Jesus foi obediente, e obediente até a morte de cruz. Não era a vontade dele. Ele está orando no Getsemane, todo mundo lembra disso, lembra? E ele transpirando suor de sangue lá. E ele diz: Pai, se possível, aparta de mim este, mas contudo que não seja feita a minha vontade. Porque a vontade dele não era igual a Deus. Ele diz: mas a tua
faça a tua vontade. Então tem coisa, irmão, que não é a minha vontade, a sua vontade, é a vontade de Deus. Entre a minha vontade e a sua vontade, tem a de Deus, e a gente tem que obedecer a de Deus. Aleluia! E acabou? Porque é nessa vontade que temos sido santificados uma vez por todas, mediante a oferta do corpo de Jesus. Nessa vontade. Aí Paulo vai dizer aos Romanos 12:2: não vos conformeis com esse século, mas renovai, transformai pela renovação, não é? Transformai-vos pela renovação da vossa, para que experimenteis qual seja a boa, diga comigo, boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Experimentar, diga comigo, experimentar, degustar. Você já experimentou a vontade de Deus na sua vida? A vontade de Deus nunca foi doença para você. Isso mesmo. Deus é Pai. Nem o pai vai pegar uma doença e colocar no filho para punir ele. Jesus disse: se vocês que sois homens maus sabem dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai Celeste lhes dará as boas coisas. Então a vontade de Deus é que nós obedecemos a sua palavra e vivemos de acordo com a sua palavra, suprindo em tudo. Essa é a vontade de Deus. Boa. As pessoas dizem, a gente pergunta: como é que você está? Estou igual Deus quer. Se você estiver igual Deus quer, você está top dos top das galáxias. Irmão, se você estiver igual Deus quer, acabou-se. Eu quero colar em você para ver se recai sobre mim alguma coisa. Só que a gente sabe que eles não dizem dessa forma, nesse sentido. Estou como Deus quer, porque eu estou lascado, quebrado, ferrado, sem saída. Então que Deus é esse? Não é o Deus que nós servimos. Ele é bom. Hebreus 10:38 diz que Deus ungiu Jesus. Jesus foi ungido com o Espírito Santo. Eu e você temos o Espírito Santo. Então, se nós temos o Espírito Santo, diga comigo, nós temos a unção. E a unção serve para quê? Quebrar todo jugo. Quebrar todo jugo. Mas vamos lá em Atos 10:38. Presta atenção. Assim como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com o poder, assim como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com o poder, o qual andou por toda parte fazendo bem e o quê? Amém, amém. Curando a quem? Sobre de quem? Então peraí, quem é que está colocando a doença? É Deus ou o diabo? Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Nunca diga que você está doente, que é a vontade de Deus essa doença na sua vida. É mentira. Deus enviou Jesus para curar. Aleluia. Deus não está contra ele mesmo, colocando doença e mandando Jesus curar. Seria uma brincadeira de mau gosto. Deus não está brincando dessa forma. Então doença é do diabo. É ilegal o seu corpo doença. E para isso ele lhe deu o Espírito Santo, para você curar todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele, e assim Deus é com quem? Porque a Bíblia diz que é Emanuel, significa o quê? Deus conosco. Pronto, o mesmo Deus que estava com Jesus, está com quem agora? Comigo. Aleluia. Jesus disse: aquele que crê em meu nome farão as mesmas obras que eu faço, e outras ainda maiores farão, porque eu vou para junto com o Pai. Jesus mentiu? Não. E por que você não está fazendo as mesmas obras? Jesus curou o enfermo? Tu curou quem orando? Mas que silêncio. Tem alguma coisa errada. Jesus disse: vocês vão fazer as mesmas coisas que eu faço, e outras ainda maiores farão. Jesus ressuscitou morto? Sim. Tu ressuscitou quem? E a gente vai ficar assim até quando? Eu tenho certeza absoluta que já passou na sua frente milhares de doentes. Sim ou não?
E o que faltou para você? Atitude de fé, ousadia. Dizer, vem cá, que você é doente. Não, pera aí. Ele pode até ir para o hospital, mas pera um pouquinho. A Bíblia diz que aos doentes se impõem as mãos e eles serão curados. Para em nome de Jesus, eu declaro cura no corpo de todo mundo. Deus disse que a nossa responsabilidade é ir, impor as mãos e orar. E o resto é com quem? Agora, se a gente não faz a nossa parte, como é que Deus vai fazer ali? Eu sei, está difícil de você entender, mas eu vou explicar. A Bíblia diz que Deus é Amor. não. Deus é Espírito. Amém? A Bíblia diz que Deus é Espírito. e Ele procura quem o adora em Espírito e em verdade, porque Ele é um Espírito. Aleluia. Para um Espírito atuar nesse mundo aqui, terreno, onde nós estamos, legalmente, ele precisa de uma coisa chamada corpo. Amém. Aleluia. E para isso Jesus te comprou. Glória a Deus. Glória. Glória a Deus. Aleluia. Qual é o Amém. versículo que nós fomos comprados? Sim. Procura. Não é Apocalipse, não. É Paulo. Paulo disse que nós somos comprados. Procura para mim. Acho que é 2 Coríntios ou 1, está na Bíblia. Para isso ele nos comprou. Glória a Deus. E comprou a preço de sangue. Ele nos comprou. Se ele nos comprou, o nosso corpo pertence a quem? A Deus. Amém? Tem gente que diz: eu sou dono do meu nariz. Mas que mentira. O nariz faz parte do corpo. Deus comprou o corpo, você não é dono de nada. O nariz também é dele. Na verdade, nós nunca fomos donos do nariz, nem quando era de Satanás. Porque quando nós éramos de Satanás, Satanás mandava no nosso nariz. Aí agora nós somos de Cristo, Deus manda no nosso corpo, no nosso nariz e em tudo. 1 Coríntios 6, 1 Coríntios 6, 20 diz: olha lá, para que você entenda. Vamos lá. Porque fosses Comprado. não, mais alto. Porque fosses comprado por quê? Esse preço ali não foi dinheiro, não foi cesta básica, não foi casa, não foi carro. Esse preço ali foi a vida de alguém. Sangue derramado na cruz. Glória a Deus. Amém? Então o que é que nós fomos? Comprado. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. É isso mesmo. Declara a Deus com o seu corpo, Amém. através das suas vestes, do seu bom comportamento. Aleluia! Nem precisa pregar sobre usos e costumes. Quem entendeu o que é de Cristo não pode andar como prostituto ou prostituta. aleluia. Meu corpo, eu não vou fazer o que eu quero com o meu corpo. Algumas pessoas perguntam para mim: pastor, pode tatuagem ou não pode? Eu digo: não, tem que perguntar para quem comprou. Você está dando essas coisas para mim? Não comprei ninguém. Eu sei que eu não vou fazer no meu corpo. Mas eu não ia fazer nem se eu fosse de Satanás, eu já não ia fazer mesmo. Agora que eu sou de Deus, eu não vou fazer. É o caminho dos Satanás. O Senhor vai dizer, eu vou se o Senhor quiser, não complica mais não, pelo amor de Deus. Vamos aí em parte, agora nascemos de novo, somos nova criatura. Aqueles que tinham tatuagem no passado, agora Deus comprou o corpo com tatuagem e tudo, está tudo certo. Só não pode fazer mais, mas agora comprou, está tudo ok. Ninguém vai para o inferno porque fez uma tatuagem no passado e nasceu de novo agora. Amém? E agora tem, até da igreja continua fazendo tatuagem, uma florzinha, um leão, sei lá o que mais, em nome de Jesus. Quando pergunta para mim, eu digo: pergunta para ele, irmão. Entra no seu quarto, fecha a tua porta, coloca o teu joelho no chão e ora. Diga: Deus, eu estou com vontade de fazer uma tatuagem, o corpo é do Senhor, assim, eu posso fazer aonde que eu faço? Nas costas, nos braços, na coxa. Não, porque se for fazer, vamos fazer logo na coxa, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Bem grandão. Entendeu?
Botar aquele shortinho de academia e andar mostrando. Vem por aí, acabou. O que é isso? Crente. Combina? Não. Então a gente não vai fazer. A gente vai andar em santidade. Amém. Vamos sair desse negócio da tatuagem e vamos para lá. Comprou o nosso corpo. Então, uma vez que ele comprou o corpo, o Espírito Santo agora está legal nesse mundo, porque ele habita dentro do corpo que Deus comprou. Satanás está ilegal nesse mundo, porque Satanás não comprou o corpo de ninguém. Por isso que quando um demônio manifesta em alguém, chama-se de possessão demoníaca. Ele possuiu uma coisa que não é dele, usurpou. As manifestações do Espírito Santo nunca deve ser comparada à manifestação diabólica, porque o Espírito Santo se manifesta em modo legal. Aleluia! O diabo se manifesta de modo ilegal. Amém. Isso mesmo. Você está entendendo? Amém. Então Deus te deu o Espírito Santo e agora Deus quer que o Espírito Santo foi o poder que ungiu quem? Jesus. Aonde? Em Atos 10, 38. Lembrou? Deus ungiu Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com o poder. Efésios capítulo 1, verso 13. Aí a Bíblia vai dizer que vós, depois que ouvistes a palavra, o evangelho da vossa salvação, tendo dele crido, também fosse selado com o Espírito Santo da promessa. Aleluia! Glória a Deus! Em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo dele também crido, fosse selado com o Espírito Santo da O mesmo Espírito que estava em Jesus, operando milagres, curando enfermos, ressuscitando mortos, está onde agora? Não tem dois Espíritos Santos, é um. É o mesmo que estava nele, agora está em mim. Aleluia! Você entendeu por que Jesus disse: vocês vão fazer as mesmas coisas que eu faço? Amém! Porque o poder que opera em mim vai estar em vocês. Mas a igreja não tem conhecimento. Porque se a igreja andar como pecador, como vermezinho de Jacó, grãozinho de areia no beira do oceano, a igreja nunca vai andar no sobrenatural. Milagre sobrenatural. Vou finalizar com isso aqui. Romanos capítulo 1, verso 15. É 1:15? Deixa eu ver. Paulo diz: eu não me envergonho. Verso 16, 1:16. Pois, lê comigo lá. Pois Tem mais uma coisa. Visto que a justiça de Deus ser mais nada. Fica de pé. Aleluia. Aleluia. Aleluia! Glória a Deus, amém, amados? Você viu uma aula grátis sobre o curso de como ensinar seu filho e saiu aqui hoje formado, amém? Glória a Deus. Aleluia. Amém, Deus é bom, amém, louvado seja Deus. Terça e quinta nós temos culto, amém, amados? Glória a Deus. Amém! Amém, então não falte não, você é crente, amém? Então terça e quinta nós temos nossos cultos semanais. E domingo agora, domingo que vem, nós temos o nosso culto de Santa Ceia, amém? Glória a Deus. Culto de ceia, amado, você não pode faltar, amém? A Santa Ceia é uma vez no mês. E você, como um cristão, como um filho de Deus, não pode faltar. Então já se programa, amém? Vê aí sua agenda. Se tem algum compromisso para o domingo, já vai revendo isso daí, porque culto de ceia a gente não pode faltar, amém? Amém. Aliás, nenhum culto a gente deve faltar, mas o culto de ceia é um momento onde você deve ser grato a Deus, porque você foi comprado, foi colocado numa aliança, agora você é filho de Deus, e você tem o direito de desfrutar de tudo aquilo que Cristo conquistou por nós naquela cruz, amém? Amém. Glória a Deus, que palavra, amém, irmão? Sai debaixo dessa palavra, pratique essas verdades, pratique esses princípios, amém? Jesus te comprou, te salvou,
não há mais nenhuma condenação que possa condenar eu e você para quem está em Cristo. Amém? Tudo que você precisa agora é andar em linha com aquilo que a palavra diz a teu respeito. Eu não quero acrescentar nada no que foi falado, porque o pastor foi muito preciso em tudo que ele disse. Mas tem um versículo que eu guardo para a minha vida desde que eu me entendo como cristão. E esse versículo tem feito diferença na minha vida. E ele se encaixa muito nessa visão, se encaixa nesse ministério, que é Salmos 1:3. Ora, destruídos os fundamentos, o que poderá fazer o justo. Amém? Então, 11:3. 11:3, perdão, obrigado. É isso mesmo. Salmos 11:3, obrigado. Ora, destruídos os fundamentos, o que poderá fazer o justo. Amém? E você aprendeu aqui hoje que o justo é aquele que foi justificado pelo sacrifício perfeito de Jesus. Amém? Eu e você não tinham como se justificar. Tanto é que Isaías diz que a justiça própria é como trapos de imundícia. Mas o perfeito sacrifício de Jesus, uma vez por todas, ele nos justificou. Amém? Agora você não pode quebrar os princípios. Eu gosto sempre de dizer isso, que todo princípio que você guardar, ele vai guardar você. Agora, todo princípio que você quebrar, ele vai quebrar você. Amém? Então não quebre nenhum princípio, ande em conformidade com a palavra, desfrute de tudo aquilo que Cristo conquistou para você. Salvação, cura, prosperidade. Diga comigo, é um pacote. Amém? E é um pacote. Deus não queria te dar só salvação, Ele te deu um pacote completo. Que você possa desfrutar dessas verdades, andar na palavra, e Deus tem coisas grandes para você. Amém? Obrigado mais uma vez os visitantes que nos visitaram. Amém? Os irmãos aqui, a irmã lá atrás. Você que é dessa casa, você faz parte desse corpo. Pastor Kelvin. Pastor Kelvin se faz. Pastor Kelvin já é de casa, né, irmão? Pastor Kelvin já é de casa. Amém? E não saia aqui, irmão. Não vai embora, você que é membro aqui, sem antes falar com os irmãos que vêm nos visitar, dar um abraço neles, recebe eles bem. Amém? Em nome de Jesus, glória a Deus. Terça-feira nos encontramos novamente, amém? Glória a Deus. Terça, quinta e domingo novamente, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Glória a Deus. Algum recado? Alguma coisa? Está tudo certo. Está tudo certo? Amém? Levante suas mãos, vamos orar, agradecer a Deus, Pai, em nome de Jesus. Muito obrigado por esse culto que se concluiu. Obrigado por esse tempo, obrigado pelas verdades da tua palavra que foram impressas no nosso coração. Obrigado porque já fomos salvos, livres, libertos, já fomos justificados em Jesus Cristo. Obrigado, Senhor, porque o Senhor morreu em nosso lugar, pagando a dívida, o preço. A dívida, meu Pai, que era prejudicial, agora ela já foi paga e agora nós somos justificados para viver pela fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Obrigado, Senhor, por cada pessoa que veio aqui hoje à noite, que o Senhor possa levar elas para suas casas, em paz e segurança, guardando e as livrando de todo mal. Eu declaro uma semana sobrenatural. Eu declaro essa pessoa vivendo uma semana extraordinária, vivendo o favor, a graça do Senhor. Obrigado porque essa semana, bondade e misericórdia certamente nos seguirão toda essa semana. Eu declaro, meu Pai, que hoje é o primeiro dia da melhor semana dessa pessoa. Essa semana ela será surpreendida por surpresas vindo da parte do Senhor. Coisas boas vindo da parte do Senhor sobre a vida dela. Assim nós oramos e agradecemos ao Senhor, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. E graças a Deus. Amém. Vai na paz, que o Senhor te abençoe e te guarde, em nome de Jesus. Glória a Deus.